com toda a certeza, tudo ocorrerá conforme o Pai tem dito na parte 25 da mensagem Verdadeiro Amor. Pois este Pai, que ao mesmo tempo é Mãe, tem por toda a tua criação um imenso amor e com certeza fará tudo por intermédio daquele o qual lutará para vencer todo e qualquer pecado, para que assim a terra volte a ser como no princípio da criação, começando por ele mesmo, o qual receberá um corpo incorruptível e imortal, e ainda terá o maior prazer e alegria de ver toda a criação sendo redimida do poder da morte, ainda que seja de pouco a pouco, a qual todos ficamos sujeitos por toda a vida. Pois só este Deus Mãe, o qual disse em Jeremias 3:19, Pai me chamarás. Este é o único quem pode nos socorrer, pois em vão é o socorro do homem, a não ser que Deus age por intermédio dele. E o mais incrível é que este Deus, sendo a fonte criadora, tem sido por muitos esquecido, pois o trocaram por outros deuses, sendo uma falsa rocha. Por isso está escrito em Deuteronômio 32, versículo 31, que a rocha deles não são igual à nossa. E no verso 18, assim diz, olvidaste a rocha que te gerou, e te esquecestes do Deus que te deu o ser. É verdade, esse Deus Mãe, que é todo amor, e que só quer o bem de seus filhos, infelizmente, tem sido desprezado por muitos, pois o verdadeiro Deus do céu, o Deus de Jerusalém, tem sido esquecido e trocado pelos falsos deuses da terra, chamados também de ídolos. Por isso, o Senhor diz em Jeremias 18:15, que o seu povo dele se esqueceu e passaram a queimar incenso, ou seja, a fazer orações aos falsos deuses, os quais os fizeram tropeçar nos seus caminhos, se desviando das veredas antigas. Por isso, em Jeremias 50, versículo 6, assim diz o Senhor, o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e esqueceram-se do seu redil. É verdade, há muitos de entre o povo de Deus, sendo o Israel espiritual, que se desviaram do verdadeiro Deus, aquele que é a fonte criadora e que a todos deu a vida. Por isso ele enviou o Filho do Homem, para levar a todos de volta ao Pai, aquele que é 100% amor, sendo Deus Mãe, Pai e vida. Por isso está escrito em 2 Crônicas 15:3, que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. E o mais triste de tudo isso é que muitos rejeitam o enviado de Deus, sendo ele o sumo sacerdote, o qual veio como ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual foi erigido por Deus e não pelo homem, assim como é relatado em Hebreus 8, versículo 1 e 2.
pois o Filho do Homem veio para levá-los de volta ao Pai, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. Esta é a mais pura verdade. Só Jesus é a porta de entrada para o verdadeiro céu, onde se encontra o verdadeiro Deus, a fonte criadora. Pois, infelizmente, há muitos dos cristãos que estão desviados do verdadeiro caminho, e isto por falta de conhecimento, dando ouvidos aos falsos pastores, os quais se apresentam como verdadeiros ministros de Deus, sendo eles os verdadeiros lobos vestidos de ovelha, e que têm falado mal do Deus de Jerusalém, como também do Filho do Homem, o qual se veste de branco para ministrar diante do Pai no seu verdadeiro tabernáculo. E todos estes que estão contra o Filho do Homem, como também contra o verdadeiro Deus, são os mesmos que antigamente fizeram de tudo para destruírem o povo do Altíssimo, falando mal do Deus de Jerusalém, como se ele fosse igual aos falsos deuses da terra, pensando que os poderá vencer, assim como venceram os deuses de outras terras, deixando os seus países em ruínas, querendo também arruinar o Brasil, achando que vão apoderar do mesmo, fazendo de tudo para tomarem a cidade santa para eles. Assim como está escrito: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. 2 Crônicas 32, 17 a 20. É verdade, há muitos que estão lutando contra Deus e achando que estão do seu lado, chamando o bem de mal e o mal de bem, assim como está escrito em Isaías 5, 20, 21 e 24. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace entre si próprios, sem haver quem vos livre. Salmos 50, 22.